Oi, pessoal, estou aqui de novo. Eu tinha falado no último vídeo que se 10 pessoas assistissem aquele vídeo, eu faria um segundo. E aí mais de 500 pessoas assistiram e aparentemente vocês gostaram. Teve muitos comentários positivos, vocês perguntando outras coisas, aí pessoas me mandando mensagem. Eu não respondi, pessoal, eu vi as mensagens, eu não respondi, porque eu fico aqui na correria no escritório, inclusive esse vídeo era para eu ter gravado antes, mas eu só estou conseguindo gravar hoje. Então, como vocês fizeram várias perguntas e tem muitas dúvidas sobre esse assunto, eu resolvi fazer um react daquele segundo vídeo do Haluca, que aí a gente vai assistindo o vídeo e eu vou respondendo as perguntas de vocês e vou fazendo ali alguns apontamentos jurídicos no que for cabível. E aí vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Vocês perguntaram várias coisas ali, de coisas que que ele fala dentro do vídeo, e aí eu vou assistindo e respondendo, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Eu nunca fiz um react antes também, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. É impossível agora eu abrir uma live sem meu chat ficar spamado de Haluca quando tiver um bagulho novo. Eu vou ter que pedir pra alguém cortar, tá ligado? As partes relevantes, porque, pô, assistir 50 minutos de um react de novo. E foi aí então que ele veio com a fatídica frase. Eu acho que eu sou gay. Um dos episódios mais aguardados desse anime foi o Pussy Haluca, que no primeiro dia já tinha 1 milhão de visualizações. Tava literalmente todo mundo do Twitter falando sobre esse vídeo. Literalmente não. Dá pra você falar literalmente, sendo que eu mesmo não comentei no Twitter. E aí? Por que ninguém me chamou pro aniversário do Paulinho? Porque eu não tava nesse... Todo mundo foi chamado. A internet inteira tava nesse grupo. Todo mundo de São Paulo. Nossa, a gente é muito excluído, na moral. O que ele vai estar falando em relação a isso. Mas quando a gente pensa assim, tipo, meu irmão, pra mim foi 40 minutos perdido. Na verdade, eu até coloquei em 2x aqui porque eu não aguentei. E olha que eu não assisto nenhum vídeo. Maluco no futuro. Aí prometeu, hein? Uma coisa é certa, Haluca sabe fazer o marketing, entendeu? Tá fazendo marketing, tá falando, ó, vai vir bomba, hein, vai vir bomba. Tô pensando no vídeo do Diogo que tava errado, tá ligado? Tipo, não teve mais nada, sacou? Eu juro que eu pensei que... Eu não sei se ainda vai ter, mas é que o Haluca tá tratando isso como se fosse um espetáculo, um circo e tal, só que ele tá fazendo da pior maneira possível, ele não tá manjando de fazer. Vocês prestem atenção nesse momento exato dessa live. Fiquem tranquilos, vocês irão ver o vídeo quando ele ficar pronto. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu estou amando ver sua risada forçada e seu desespero em querer descobrir o que eu preparei. Mas eu te garanto que você e todos os seus amiguinhos vão se divertir muito. Eu estou amando ver todas as piadinhas de você fazendo chacota. Eu queria mostrar pra internet o quão burrinho você fica sob pressão. Eu acho bem difícil você se defender de todas as provas que irei apresentar. Choro, choro, choro. Dá pra perceber claramente que ele fica um pouco ofegante e um pouco nervoso. E não tô... Esse começo não tem muito o que falar, né? É só a introdução, mas eu estou deixando passar porque para eu não ter que adiantar, mas essa parte, no começo, não tem o que falar. Aqui pra defender Haluca nem nada. Como eu disse, isso foi uma reparação que eu percebi. É como se o Haluca tivesse, certamente, entre aspas, manipulando ele. Botando várias indiretas nos stories, falando que tava assistindo a live, botando vários medos psicológicos nele. Bom, eu não sei se essa certa gravação é real ou não, eu não faço ideia. Mas que isso tudo foi estranho, foi. Rodrigo, por favor, não tire esse vídeo do ar até receber a minha intimação. E certifique-se de printar o valor do AdSense que você lucrou com o meu nome, me difamando e cometendo injúria em grande escala, porque eu irei atrás disso também no momento que eu te processar criminalmente. Então, o Haluca, ele fala aqui que vai atrás do Digo e processá-lo por injúria e difamação. É isso? Deixa eu voltar um pouquinho. De printar o valor do AdSense que você lucrou com o meu nome, me difamando e cometendo injúria em... Difamando e cometendo injúria, né? O que é difamação? Difamar
espalhar assuntos, espalhar fatos sobre a pessoa que difamam, que desabonam a sua reputação ali perante a sociedade. Ou seja, espalhar é a famosa fofoca. Difamação é a famosa fofoca. Esses fatos, ele não precisa necessariamente ser mentira, pode ser tanto verdade quanto mentira. Então a pessoa sabe de alguma coisa ruim de outra pessoa, a pessoa pega essa coisa ruim e espalha, sai espalhando para todo mundo com a intenção de afetar a honra pública daquela pessoa. Isso é difamação. A injúria é diferente. A injúria é quando... A injúria tem mais um cunho pessoal, né? Quando a pessoa é atacada diretamente, segundo a sua honra subjetiva, é o xingamento. Você vira para a pessoa e xinga a pessoa, fala... Você, de acordo com os atributos físicos daquela pessoa, por exemplo, você xinga ela, por exemplo, você é gorda, você é magra, você é alto, você é baixo, você é isso, você é aquilo. Você atribui características com a intenção de ofender aquela pessoa, entendeu? Isso é injúria. Então a injúria ela é de uma forma direta. Aí a difamação é o quê? Para fazer a diferença, né? A injúria é o xingamento direto para aquela pessoa. A difamação não é um xingamento. A difamação é espalhar acontecimentos, espalhar fofocas, para ficar mais fácil de entender, é espalhar fofocas sobre aquela pessoa com a intenção de desabonar sua reputação, a sua honra pública. Então, como o Raluca diz aqui que o Digo praticou difamação e injúria contra ele, aí a gente teria que voltar lá no vídeo do Digo e ver ali se o Digo fala alguma coisa que prejudique o Raluca, que difame o Raluca ali. Ele fala que o Raluca está mentindo, né? No vídeo do Digo, o Digo fala que o Raluca está mentindo. Se isso for mentira, isso é difamação, entendeu? Agora, a injúria que o Raluca acusa o Digo de fazer, pelo menos de cabeça, assim, eu não consigo me lembrar de um xingamento que o Digo tenha proferido diretamente ao Raluca, porque injúria é xingamento. Eu não consigo me lembrar, mas tem outros vídeos, né? Eu não assisti todos os vídeos, pode ser que isso tenha ocorrido em algum outro vídeo. No caso aqui, o que cabe aqui para o Digo se defender numa acusação dessa? Tem uma coisa que chama exceção de verdade. Se o Raluca processar o Digo dizendo que o Digo praticou contra ele a difamação e a injúria, o Digo ele pode se defender por uma coisa que se chama exceção de verdade, que é provar em juízo que aquilo que ele falou nos vídeos é tudo verdade. Então, se eventualmente o Raluca processar o Digo e o Digo conseguir provar que o que ele falou é verdade, então ele não vai ser apenado, né? Vamos continuar. Grande escala. Porque eu iria atrás disso também no momento que eu te processar criminalmente. Pessoal, sempre foi. Não tem certeza da sexualidade de sua bunda, seu filho da puta. Então, é porque o Raluca ele abre o vídeo acusando o Digo de fazer contra ele a difamação e a injúria, né, que eu expliquei. Aí no frame seguinte, no minuto seguinte, o Raluca, reagindo ao seu próprio vídeo, está praticando uma injúria contra o Gianluca, o Jean L. Porque quando o Raluca fala que você não tem certeza da sexualidade da sua própria bunda e acho que fala seu babaca, isso é injúria. Então aqui a gente tem o Raluca praticando a injúria e o Raluca acusando o Digo de praticar injúria. Vamos lá. Você tá certo, cara, você tá certo. Você com certeza é bissexual e... Filho da puta! Que isso, Raluca? Filho da puta, isso é o que? Injúria. Que coisa feia. Esse é o tipo de coisa que eu não esperava de você. Porque referente a isso, uma das primeiras conversas entre os dois no WhatsApp, o Jean envia o seguinte áudio. Rola? Não, mentira.
Não sei como me apresentar. Tá ligado? E aí, Raluca, tudo bem? Parece que eu acabei de... Galera, eu cheguei à seguinte conclusão. O único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Deus Gigo não estava administrando os grupos do Zap dos nossos tios. O que tem a ver eleição com essa treta toda? Como que o Bolsonaro veio parar no meio desse assunto? Que eu tenho certeza que se ele tivesse, seria 22 até 2026. Ainda bem que ele é só youtuber de canal de fofoca. Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. O que mostra que desde o começo, o Jean considerava o Raluca no masculino. Que ele não só sabia se tratar de outro homem, mas que ainda assim mantinha o interesse. Isso sendo um áudio enviado no ano passado. Uma das primeiras mensagens... Meu Deus, Rodrigo, você é muito burro. Você é muito burro, Rodrigo. Mais uma injúria praticada pelo Raluca. Eu podia ter pegado... Eu tô no expediente, mas eu poderia, se hoje fosse sexta-feira, eu podia ter pegado alguma coisa para beber e a cada injúria do Raluca eu ia enchendo o copinho. Eu ia sair desse react bêbado. Mas vamos lá. Aqui, eu já expliquei, né, que a difamação é pegar um fato, que esse fato não precisa ser verdadeiro, pode ser um fato verdadeiro ou não, e com a intenção de difamar, de ofender a honra pública da pessoa, espalhar esse fato. Por exemplo, dizer, Maria traiu João. Isso é difamação, porque a traição é um evento socialmente reprovável. Então, quando alguém diz que Maria traiu João, independente se for verdade ou não, isso é difamação, porque isso está afetando a honra pública da Maria. A injúria, que é o que a gente mais viu até agora, é o xingamento em si. É isso que o Raluca faz. Você é burro, você é isso, você é aquilo. Isso é injúria. Vamos ver quantas injúrias serão praticadas no decorrer desse vídeo. E lembrando que o Raluca abriu o vídeo acusando o Digo de cometer injúria. Entre os dois, então deveria ser algo natural de se assimilar, porque a todo momento se referindo ao masculino, não é possível pensar no contrário, tanto que na própria conversa exposta ao Raluca, ficou nítido. Cara, eu nunca estive tão feliz na minha vida de escutar uma pessoa falar tanta besteira em sequência. Muito obrigado, Digo. Ficou nítido isso daí. Não, fiquei um pouco tímido por estar na sua presença. Por quê? Não, porque eu gosto de você, né, senhora? Você gosta de mim? Tem um gostinho por ti. Eu realmente tenho interesse em ti, Raluca. Caralho, mano. Eu... Sabe o que é pior de tudo? É que ele conseguiu enganar muita gente. E eu estava cada vez mais incomodado com tudo isso, e eu já nem sabia mais o que eu estava sentindo até esse momento, cara. Era uma mistura de emoções, porque eu nunca tinha passado por uma situação tão desconfortável. Principalmente sabendo que, na verdade, ele já sabia de tudo. Eu acho que eu sou gay. Mesmo ele claramente se referindo ao Raluca no masculino e dizendo literalmente que gostava dele, que tinha interesse, ainda assim um cara vai lá e manda uma dessa. Você tem certeza da sexualidade sua bunda, seu filho da puta? Mais uma injúria. Essa injúria já é aquela do começo, né? Aqui tá repetindo. Mas você não tem certeza da sexualidade dessa injúria. E volto, repito a dizer. Ele é hétero. E pra ele... Meu querido... Quem é o Raluca, quem é fulano, ciclano, para apontar o dedo para uma pessoa e falar você é hétero, você é gay, você é bi? Né? Assim, um comentário não jurídico, mas quem é que tem a liberdade de fazer isso? Quem é que tem essa autonomia de sair apontando a sexualidade dos outros, dizendo que os outros são ou não são, né? Mas enfim. Sexual. O que será que o juiz vai achar quando você tiver que responder sobre se aproveitar e manipular de uma garota que estava fragilizada? E isso daqui, ele está acusando o Jean L. de que o Jean L. manipulou e se aproveitou de uma garota que estava fragilizada. Né? Isso daqui, aparentemente, o Raluca está imputando ao Jean L. uma conduta que pode ser compreendida como crime. Se o Raluca não conseguir provar que essa conduta de fato aconteceu, o Raluca está cometendo aqui o crime de calúnia. Calúnia é imputar a alguém falsamente um crime. Então, se o Raluca está fazendo essa afirmação do Jean Luca
e não conseguir provar que isso daqui é verdade, ele está cometendo calúnia, que é mais um crime. Estava sendo medicada com remédios fortes, que você se aproveitou da situação para se fingir de amigo dela e da família, a tal ponto de chorar pra eles, fazendo o seu drama que você faz na internet sempre, só que pra pessoas específicas. E a mãe dela acreditava que você era um amigo que a filha dela poderia contar. Mas na verdade você só machucou mais ainda o psicológico dela, né? Como também torturou ela psicologicamente por algo que não foi culpa dela. Jean, sinceramente, cara, você é um lixo. Então, eu não sei o que aconteceu aqui entre o Jean L e essa garota. Só que se o Haluka, como eu disse, se o Haluka não tem como provar isso, que ele está falando que é grave, ele acabou de falar coisas aqui que são graves, né? Então, se ele não conseguir provar isso, ele cometeu aqui o crime de calúnia. E no finalzinho, ele vira pro Jael e chama o Jael de quê? De lixo. Isso é o quê? Mais uma injúria. Podia ir marcando quantas injúrias o Haluka cometeu. Enfim. Vamos continuar. Eu vou até o fim com você. Você vai virar um exemplo na internet do que a gente faz com psicopatas que se vitimizam. Psicopatas que se vitimizam. Como assim? Existe algum laudo médico, algum parecer que aponte o Jean L como psicopata? Porque se não é o caso, a gente tem aqui, a depender aqui da situação, a gente vai ter ou uma injúria ou uma difamação. A depender ali de como que a gente encarar essa acusação que ele acabou de fazer. Na minha visão, isso é uma injúria. Eu sei que algumas pessoas vão entender como difamação. Para mim é uma injúria. Para mim ele cometeu aqui mais uma injúria, que é acusar o Jean L de ser psicopata. Com fundamento em que ele faz isso? Ele tem algum laudo médico para embasar essa afirmação? Eu tinha vagininha desde o começo da calma. Mas então, sabe o porquê do Haluka ter tanta certeza disso? Do porquê ele fala com tanta convicção? Sabe o que é mais incrível, Rodrigo? É que eu vou poder ver a sua cara de bosta. Meu Deus, cara de bosta. Mais uma injúria cometida pelo Haluka contra o Digo. Se desmanchar no momento em que eu jogar todas as falsidades sobre o Jean na frente do juiz. Isso daqui é algo que eu fiquei pensando, porque durante todo o vídeo, o Haluka, ele fala assim que ele deixa entender que está guardando as provas para apresentar para o juiz, né? Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu não sei se o Haluka já entrou com um processo, porque quando a gente entra com um processo judicial, a gente já tem que, no momento de protocolar o processo, a gente já tem que juntar no processo todas as provas existentes. Todas as provas que a gente tem sobre aquilo que a gente está alegando, a gente já tem que juntar. Se a gente não juntar no começo, ocorre uma coisa que chama preclusão. A gente não pode juntar depois. Então, quando entra, se o Haluka já entrou com esse processo, né, e ele fica falando que vai mostrar para o juiz, se ele já entrou com um processo e ainda não protocolou com a petição inicial, ele não vai poder fazer isso depois. Isso tem a instrução probatória. A instrução probatória é uma fase no processo onde são produzidas as provas. Só que a instrução probatória é para quê? Para produzir provas. As provas que já existiam à época do protocolo da ação, no momento de ingressação, elas já têm que ser protocoladas lá atrás. Na dilação probatória, na produção de provas, a gente não junta provas já existentes, a gente faz produção de novas provas. Então, vai ser prova pericial, prova documental, uma nova prova documental que não existia antes, prova pericial, que eu já falei, eu acho, prova testemunhal. Então, a dilação probatória, a produção de provas dentro de um processo é para isso. Aí eu fiquei pensando, eu não sei se o Haluka já entrou com o processo, mas se ele entrou e se tendo entrado com o processo ele não juntou tais provas, ele fica falando, eu vou mostrar para o juiz, vou mostrar para o juiz, vou mostrar para o juiz. Se ele ainda não mostrou para o juiz, não apresentou as provas no processo, a não ser que ele esteja planejando depois um outro processo, alguma outra coisa, sei lá, mas
ele não vai poder mostrar. Se ele já entrou e não apresentou, ele não vai poder apresentar. A não ser que ele entre com um novo processo, tem uma justificativa para não juntar as provas. Agora, se ele tem prints, protocolou o processo sem prints, ocorreu aí a preclusão de juntar tais provas, entendeu? Ou seja, ele não vai poder juntar. Covarde que se intitula homem, além de ser um aproveitador imundo, se esconde. Aproveitador imundo. Aí a gente pode entender como crime de calúnia se a gente partir do pressuposto aqui, aproveitador imundo. Se a gente pegar esse, tentar encaixar no tipo legal, dá para entender isso daqui como uma calúnia, um aproveitador imundo, né? Eu enxergaria isso daqui como uma calúnia. Esconde atrás de uma causa que não significa literalmente nada pra ele. Eu vou fazer com que você realmente pague por todas as mentiras, por ter me exposto. Por mesmo após tudo o que aconteceu, você optou por fazer um processo aberto para... Isso daqui é o que eu falei no meu primeiro vídeo. Ele fala isso aqui agora, ele falou isso no primeiro vídeo, que fulano optou por fazer um processo aberto. Aí eu expliquei no vídeo anterior, né, que eu postei, que ninguém escolhe fazer um processo aberto, ninguém opta fazer um processo aberto porque os processos são públicos. Então, em via de regra, quando alguém entra com processo, o processo será público e, com as exceções legais lá do artigo 189 do Código de Processo Civil, o processo correrá em segredo de justiça. Eu falei mais sobre isso no vídeo anterior. Aí, se alguém quiser entender um pouco mais sobre isso, pode procurar aqui o vídeo anterior, que eu lá falo direitinho sobre isso. Deixar exposto para todo mundo o meu gênero biológico, para me... Deixar exposto para todo mundo meu gênero biológico. É isso que me incomoda. Ele afirmar que a pessoa entrou com um processo público para expor o gênero biológico dela. É essa afirmação que me incomoda, porque, juridicamente falando, essa afirmação não tem o menor cabimento. Como que você avalia que a pessoa optou por entrar com um processo público para expor o meu gênero biológico e me expor? É uma afirmação, juridicamente falando, totalmente descabida. Humilhar, para me fazer passar vergonha, por algo que eu sempre preservei pela minha própria segurança pessoal e psicológica. O que ele fala com tanta convicção é o seguinte: aparentemente, em algum momento, o Haluka mentiu pro Jean dizendo ser biologicamente mulher, justamente para confundir a cabeça do cara, e não sou nem eu que tô dizendo isso, o próprio Haluka confirma no seu primeiro vídeo resposta. Eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. O que depois disso, de botar na cabeça do cara essa informação, o Haluka inventa toda uma narrativa, isso ainda no Exposed, pra dar a entender o seguinte. Enfim, isso já... E é bem aqui, Rodrigo, que você simplesmente consegue se ferrar mais ainda. Porque eu realmente falei isso pra tentar me preservar. Eu apenas editei aquele trecho da Cal pra não ter o meu sexo biológico sendo revelado. E quer ouvir a melhor parte? O Jean sabia que eu manteria isso e me protegeria até o fim. E é exatamente por isso que ele ficou tão confortável na posição de coitado gay vítima. Porque ele sabia que eu não iria apresentar a Cal inteira, que faria minha vida inteira ser descoberta. Mas eu não tinha como imaginar que tudo isso viria à tona de qualquer forma, a internet inteira ia expor minha realidade. Mas agora, com um time de jurídico realmente preparado, que está a par de tudo que ele fez e com toda... Então, se o Haluka realmente tem um time de jurídico preparado, eu espero que esse time jurídico esteja também preparado para defender o Haluka, né? Porque ele, a gente está aqui em 7 minutos de vídeos e ele já falou aí uma série de calúnia, difamação e injúria que a gente já viu aqui. Só nesse vídeo, em 7 minutos de vídeo, ele já gabaritou os crimes contra a honra, em 7 minutos de vídeo, do segundo vídeo. Então, se ele realmente tem uma equipe jurídica, espero que essa equipe jurídica também esteja preparada não apenas para ir contra os outros, para demandar contra as pessoas que ele acha que estão o prejudicando, mas para defendê-lo também nas ações que eventualmente ele vai sofrer. Eu imagino que ele vai sofrer muitas ações criminais e civis por causa disso. Todas as provas que eu consegui colher, eu vou consertar os meus passos.
me tornar uma pessoa melhor e principalmente buscar pela minha redenção, de expor alguém sem medo e de também colocar o meu na reta. Enfim, nisso já ficou claro o sexo biológico que ele achava que eu tinha. Buceiro. O que é mais uma mentira, porque como mostrado desde o começo, o Jean considerava o contrário. E aí, Raluca, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. Eu realmente tenho... Rodrigo, honestamente, como que você postou esse vídeo sem antes verificar todas as informações? Pra não ter certeza que não tava lidando com um fucking psicopata de merda. Você é realmente... Fucking psicopata de merda. 8 minutos e 14 de vídeo e a gente tem de novo o Raluca cometendo mais uma injúria. incrível. Sem palavras. Sabe, Jean, de certa forma, o fato de eu ter sido exposto foi consequência das minhas escolhas erradas. E por mais que isso esteja me machucando muito, eu fico feliz porque você facilitou a exposição de diversas pessoas misóginas e transfóbicas. E tudo isso sendo apenas você mesmo. Mas o melhor de tudo ainda está por vir. Você quis me processar e farmar views, não é mesmo? Como se a justiça brasileira fosse uma corrida. Você quis criar conteúdo enchendo a boca falando vou processar você em 52 mil reais. Sabe o que vai ser mais humilhante? O momento em que eu deixar tudo escancarado pra todo mundo. Todas as atrocidades que você cometeu. Para provar de uma vez por todas a sua verdadeira face. Você sentir, Raluca? Isso eu não entendi, porque eu realmente me perdi aqui, porque o Raluca ele faz um monte de afirmação. Ele parece que começa falando que o Dico, né, entrou com um processo contra ele em 52 mil reais, mas no final o Dico se arrependeria porque o Raluca ia mostrar para a internet, para todo mundo, a verdadeira face do Digo. Assim, eu não entendi o raciocínio que o Raluca fez, porque o que tem a ver o processo judicial que o Digo entrou contra ele, contra o Raluca querer dar uma de justiceiro e expor na internet o que o Digo fez. O Raluca tem que se defender dentro dos autos, não é na internet. Então, se alguém entra com um processo contra ele, ele tem que responder dentro do processo, dentro dos autos. E não vir para a internet querer dar uma de justiceiro, pegar erros das pessoas. Todo mundo comete erros, tá, pessoal? Erros, e todo mundo está sujeito a isso, aquilo. Eu não estou defendendo o Digo, mas estou falando assim, se você pesquisar miúdos da vida de qualquer pessoa, você vai encontrar algum erro, alguma coisinha que, se você quiser transformar isso numa tempestade, jogar na internet e trabalhar aquela informação para virar uma tempestade, você consegue. Então, eu não estou dizendo que o Digo é inocente, nada disso, não cabe a mim, eu estou falando do Raluca. Mas o que eu quero dizer é, se o Digo tem alguma conduta reprovável, alguma coisa que o Raluca acha que não está correto, isso tem que ser respondido dentro das vias legais e não na internet, porque a internet não é um campo de batalha para ficar fazendo ringue de justiça, né? Eu acho que eu sou gay. Além de ser lindo de ouvir essa contradição no próprio vídeo, né? Primeiro admite. Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. E depois pergunta por que ele tá pensando isso. Eu explico isso pra você, Rodrigo, dizendo que você foi burro e também muito emocionado. E você foi burro, isso é o quê? Vocês já sabem, né? Injúria. E muito prolixo. E eu ainda reafirmo e serei prolixo junto com você. O que é prolixo? Prolixo é a pessoa que fala e não diz nada. E o Raluca até aqui, em 9 minutos de vídeo, ele também está sendo prolixo, porque em 9 minutos de vídeo ele não apresentou nenhuma prova, né, do que ele diz. Ele só fala que vai apresentar as tais provas que ainda não foram apresentadas. Não sei se ele vai apresentar em juízo, mas ao mesmo tempo que ele fala que vai apresentar em juízo, ele também fala que vai expor na internet o Digo para todo mundo ver. Então fica essa contradição aí do Raluca. Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de WhatsApp. Pronto. Isso é um exemplo nível hard de prolixidade. O que o Bolsonaro tem a ver com o assunto, né, pessoal? Pronto, é isso.
sinistro. Pra ele, eu tinha vagininha desde o começo da causa. E aí, Haluka, como é que você explica isso? Era passar pras pessoas que você não pode simplesmente sair por aí falando merda pra alguém, sendo criminoso ou, nesse caso em específico, objetificar a pessoa colocando valores profissionais em uma conversa de flerte com o objetivo de comprar alguém. Criminoso, olha isso, mano, ó, colocando o cara como o cara que tá se aproveitando da posição profissional dele. Ele não tava expondo, ele tava tendo uma conversa privada com alguém, tá ligado? Ô Jean, você chegou a falar pra galera aí da sua panelinha que você não só tentou me comprar, como também tentou comprar a pessoa que você humilhou? O que será que o juiz vai pensar caso ela vá depor? Você já... Então, se o Haluka não tiver provas sobre isso, ele aqui cometeu o crime de calúnia. pensou nisso, meu querido? Você achou que ficaria salvo porque não foi você que fez a cal vazar, certo? E em nenhum momento você imaginou que teria algumas testemunhas que poderiam comprovar a sua psicopatia e o seu... Vocês já sabem, né, pessoal? Injúria, psicopatia. Aqui, ele acusa o Jean de ter vazado as conversas, ter vazado as causas, né? E imagino que vocês sabem que vazar a conversa, porque funciona assim, você pode gravar uma conversa na qual você está participando, você pode gravar. Só que uma coisa é você poder gravar isso. Outra coisa é você tornar isso público, expondo a outra pessoa sem o consentimento da outra pessoa. Isso você não pode, entendeu? E o Haluka acusa o Jean de ter feito isso. Então, se o Haluka não tem prova de que de fato foi o Jean que vazou essas conversas, aqui ele cometeu a calúnia. Lado cringe. Você chegou a pensar nisso? Vou deixar você refletir um pouquinho. Alguém, tá ligado? Fofocando, todo mundo faz isso. Ah, mano, esse cara é um mau caráter do caralho. Ou na moral. Uma situação bem engraçada, né? Perfeita de se usar como argumento. Ah, mas ele... Reparem na musiquinha de detetive. O cara tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Você e o Jean, às vezes, só precisam dar as mãos e correr em direção ao arco-íris pra buscar a felicidade. Vai na fé. Eu juro que eu não vou atrapalhar. Ah, mas ele achava que eu era mulher, então com certeza o cara é hétero, sendo que você mesmo admite ter passado essa informação pro Jean. Então se eventualmente ele começou a te considerar no feminino, foi porque você mentiu pra ele. Dessa forma, o seu argumento, essa afirmação de que o cara é hétero porque pensava que você tinha bucetinha, nem faz sentido, já que foi você mesmo que inventou essa... Não faria sentido se eu não tivesse a ligação original comprovando tudo o que ele falou, não é? E principalmente... Então, se ele realmente tem, né, essas comprovações que ele diz, de tudo isso que eu falei, vamos supor que o Haluka seja acusado de calúnia, né, de cometer o crime de calúnia. Ele vai se defender como? Se ele tiver esses prints, ele vai se defender na forma da exceção da verdade, aquilo que eu expliquei antes. Se ele provar que o que ele disse é verdade, então ele não cometeu o crime de calúnia, né? Se ele provar que o que ele fez é verdade. Então, tudo que eu estou falando até agora é com o fundamento que, se ele não conseguir provar, e esses apontamentos que eu estou fazendo do crime de calúnia se ele não conseguir provar. Agora, se ele provar que tais fatos, tais crimes realmente aconteceram, aí não está configurado o crime de calúnia. Mas ele tem que provar. E como que ele vai provar isso? Em juízo, perante o juiz. Ele não vai comprovar isso na internet. Eu não sei se o Haluka, bom, espero que sim, né? Imagino que ele deve estar muito bem assessorado por advogados, mas tem algumas questões aqui, por exemplo, se o advogado tivesse assistido esse vídeo dele, ou tivesse pelo menos do lado dele, ali assistindo, teria falado, olha, acho bom não falar isso, Pelo menos nas injúrias, eu acho que se tivesse um advogado ali do lado dele, pelo menos nas injúrias, ele fala, olha, dá uma maneirada aqui, porque isso pode implicar aí em alguma medida legal. Se não for criminal, pelo menos de forma civil, uma indenização por danos morais, entendeu? As testemunhas que alegarem conhecimento dele sobre meu gênero biológico, antes mesmo de realizarmos aquela ligação. Putz, digo,
Você realmente é um poço de inteligência. O melhor de tudo é que você conseguiu criar provas contra você mesmo, desde o momento em que começamos esse vídeo. Não sei se o Digo criou provas contra ele, mas na minha visão, a gente está em 11 minutos de vídeo e eu já perdi as contas de quantas provas o Haluka já praticou contra ele mesmo nesse vídeo em 11 minutos de vídeo. Vamos continuar. Sensacional. Já que foi você mesmo que inventou essa história. Então, Haluka, eu sei que você fez esse vídeo expresso. Isso já ficou claro. Mas se refutar desse jeito é brincadeira, né? O que esse não foi o único momento. Essa informação maravilhosa, essa mentira que você contou pra deixar o cara confuso, acaba se tornando base pra vários dos seus argumentos. Respeita a última coisa que tu teve, ô cabaço. Até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Esse trecho é maravilhoso. Nossa, como é incrível. E aí, Jean? Você vai contar pra galera antes ou depois do juiz te fazer falar? Como eu conheço você? O juiz não faz ninguém falar. O juiz não faz ninguém falar, gente. Ninguém é obrigado a falar quando está na frente do juiz. O juiz não obriga ninguém a falar. Você pode fazer uso do silêncio. Você pode simplesmente não falar, não responder as perguntas. Você tem que estar em juízo. Se você for intimado, você tem que estar em juízo, mas você não é obrigado a falar. Então, o juiz não obriga ninguém a falar nada. Você pode só dizer, vou exercer o meu direito ao silêncio. E tá tudo bem, ninguém vai fazer mais nada para te obrigar. Você tá bem confortável na sua posição de putinha? Você vai negar tudo, mas já deixarei você, o Digo, todos os outros envolvidos de pré-aviso. Não vai ter acordo. Eu vou acabar com cada um de vocês pelo que vocês fizeram comigo. Não vai ter acordo? Será que ele está falando de um processo civil? Imagino que sim, né? Porque para não ter acordo, ele deve estar falando aqui do processo civil. Então, aparentemente, o Haluka entrou aqui, ou vai entrar, pretende entrar com processos cíveis, né, contra o pessoal. Aquilo que eu falei antes, né, que se as partes aqui envolvidas, antes no outro vídeo, eu acho que falei isso, que se as partes envolvidas nesse caso levarem isso para o judiciário, vai ser chuva de dano moral para tudo enquanto é lado, entendeu? Porque tem tanta coisa errada nesse caso, mas como ele fala aqui que não vai ter acordo, imagino que seja o caso do processo civil. Então, eu não sei se o Haluka vai levar isso para a via criminal ou se vai deixar só na via civil. Porque na via criminal a gente vai ter ali a pena de sanção, entendeu? A sanção de prisão, de restrição da liberdade, medidas de segurança, enfim. Agora, na via civil, que a gente tem questões ali de fazer ou não fazer acordo, que depende das partes, né, diretamente envolvidas, não sei, acredito que ele está falando de um processo civil aqui. E por vocês acharem que eu sou um idiota a ponto de me tratarem como tal. Incrível a linha de raciocínio do Haluka, né? Porque nesse pequeno corte de 10 segundos, ele mesmo deixa claro que o Jean sempre se referiu no pronome certo, ou seja, sempre se referiu a ele no masculino, o que prova mais uma vez de que o Jean tinha interesse sabendo se tratar de um outro cara, mas o ponto alto desse corte é a contradição dessa frase. Só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Rodrigo, você já parou pra pensar que tudo isso que eu falei no meu posicionamento foi, na verdade, pra não levar à tona o segredo sobre a minha sexualidade biológica? Foi o seu vídeo mais bombado desde que você abriu o seu canal. Você conseguiu, Rodrigo! Como é alcançar o maior mérito do seu canal baseado em uma enorme mentira? Fala aí pros seus seguidores! Então, Haluka, quer dizer que você confirma que o motivo dele errar o seu pronome foi por conta da mentira que você disse? Tu acabou de falar com todas as palavras. Ele só começou a errar meu pronome quando falei que era biologicamente mulher, então é uma questão muito simples. O cara ficou confuso. Ele te tratava de um jeito, você falou que não era... Enfim, acontece. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse foi outro ponto que o Haluka problematizou pra caralho, falou que foi um dos motivos dele ter sido babaca. Olha, eu não sei por que pintos ele ficava me chamando no pronome neutro, você já tava me dando agonia, porque todo mundo sabe que meu pronome é ele, dele, inclusive ele sabia. Eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar, tipo... Entendeu, vida? Conseguiu compreender o nível da bosta que você se enfiou? Era só você ter esperado pra pegar mais informações, mas a sua vontade de farmar falou mais alto, né? Agora...
Eu tô tentando entender qual é esse, repetindo as palavras do Raul, qual é esse tal nível da bosta que o Diego se meteu, porque até agora, na visão rasa que eu estou fazendo, essa análise superficial, sem assistir todos os vídeos, eu não assisti todos os vídeos que saíram sobre isso. Do Diego eu assisti um vídeo só, né, que é aquele que acho que todo mundo assistiu. Então, com o pouco que eu vi, eu acho que o Raluca, criminalmente falando, e até civilmente também, está mais implicado nisso do que todos os demais participantes. Isso na minha rasa visão, com base no que eu vi até agora e considerando que eu não vi tudo, tá? Ora você vai encontrar uma pessoa que te trata da mesma forma que você trata todos nessa terra maravilhosa que chamamos de internet. Mas, aproveitando que já estamos com as cartas na mesa, Rodrigo, eu te recomendo ligar para o Jean e perguntar para ele a respeito de tudo isso que eu te falei. Pergunta para ele se ele falou para alguém sobre tudo isso que eu tô te dizendo. Veja se tem veracidade. Você sabe que tem, né, Jeanzinho? Você sabe que essa casa caiu. Demorou, mas caiu. Mas calma, que tem muito mais informação de onde veio essa. E eu só... Casa caiu, eu tô tentando que casa que caiu até agora. Eu não vi nada demais aqui em tudo que ele falou sobre os demais envolvidos. Eu não vi nada demais aqui. Sinceramente, até agora não tem nenhuma prova, nenhum print, nenhum áudio. E no vídeo do Diego ele apresenta tudo isso, né? Prints, áudios, vídeos. Aqui a gente tem só a palavra do Raluca. E por que a gente tem que tomar a palavra do Raluca como valor de face contra todas as evidências que o Diego apresentou? Entendeu? A gente não tem motivo para isso. Só estou começando. Ninguém me chamar, tipo, me chama do jeito que quiser. Bem, aparentemente agora a gente sabe o motivo. O que é engraçado pensar, porque você já sabia disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Tá aí, Raluca, a tua resposta. Não era isso que você queria saber? O porquê dele tá te desrespeitando, como você diz, zoando da tua cara, foi por isso. Ele sempre se referiu a ti corretamente. Até você inventar essa história toda, e você sabia disso. Só que, óbvio, é mais legal problematizar, porque pela narrativa fica mais fácil de odiar alguém assim, e olha... Tu foi com essa ideia até o final. É 1, é 2, é 3 e... Parabéns pra você, o jumento é você, o juiz vai bater o martelo em você. Uhul! Ai, vergonha alheia. Até nessa musiquinha bizarra ele conseguiu cometer uma injúria que chamou o Diego de burro, de jumento, né? Chama de jumento. Ai, cara. Eu nunca vi um youtuber tão burro que conseguiu criar tantas provas contra si mesmo. E ao mesmo tempo tá muito crente da sua versão. Juro, de todos os vídeos gravados. O que eu fico me perguntando é, o Raluca, ele realmente acha que, gente, 15 minutos de vídeo, eu já perdi a conta de quantos apontamentos de calúnia, injúria e difamação, já perdi a conta de quantos apontamentos eu já fiz sobre isso. O Raluca realmente acredita que dessa forma ele vai provar que ele está correto? Ele realmente acredita que cometendo esses ilícitos, ele vai provar, inclusive para o juiz, que ele está com a razão? É isso que eu fico me perguntando e tentando entrar na cabeça do Raluca, mas sinceramente, difícil. Gravados, eu precisei começar por esse, porque isso foi simplesmente espetacular. O fato de você falar com tanta propriedade, com tanta certeza, com tanta segurança, pra no fim você quebrar a sua cara. Que sabor, que sabor. Mas como o Rodrigo é prolixo pra caramba, eu vou ser obrigada a fazer ele ficar passando vergonha aqui por 45 minutos. Na verdade, um pouco mais, né? Porque eu falo, ele fala, eu falo, ele fala, ele cria mais provas contra si. É que eu só precisava... Eu falo, ele fala, eu falo, ele fala, ele cria mais provas contra si. Isso se aplica ao Raluca também. Se eu pudesse dar um conselho pro Raluca, eu falaria assim, não faça mais vídeos. Não produza mais nenhum vídeo.
não precisa de você pedir desculpa, porque até pedir desculpa é arriscado você cometer mais crimes aí, mais uma injúria, mais uma calúnia, mais uma difamação. Então, não precisa mais fazer vídeo. Fica quietinho, do jeito que tá, vamos para a via judicial. Na via judicial você fala tudo o que você tem para dizer. Não precisa de tratar isso na internet. Se já está sendo tratado na via legal, trata lá, entendeu? Porque quando você vem para a internet e você quer expor do jeito que está sendo feito, você acaba, até pelo calor do momento, cometendo crimes que ficam registrados e publicados. E depois não adianta apagar vídeo, porque vi que alguns vídeos foram excluídos, mas excluir o vídeo não exclui o crime. O vídeo é apagado, mas o crime já foi praticado e continua existindo. Então, isso não muda. Então, quer resolver? Vai para a via legal, entendeu? Na esfera judicial. Porque se vier para a internet, vai acontecer isso que está acontecendo com o Raluca. Cada vídeo que ele faz é uma enxurrada de crimes contra a honra. Eu espero que ele esteja muito bem assessorado pelos advogados, entendeu? Porque vai precisar pra caramba disso. Esperar um ok final pra fazer isso. E você não tem noção quanto eu estava ansioso pra te responder à altura. Na real, melhor, né? Porque eu tenho base judicial. Já você, Rodrigo? Bom, você sabe. Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. O que um dos pontos a gente já desmentiu. Mas em relação ao outro, ao que ele falou sobre o seu peso... Desmentiu, Rodrigo? Será mesmo? Eu acho que você vai ter que provar isso pro juiz, hein? Não adianta querer bater seu martelinho digital, porque lá no fórum, quem manda é o juiz, e não o Deus Gigo. Cuidado, porque você vai precisar pagar com essa língua. Falou sobre o seu peso. Esse foi um ponto que você bateu bastante na tecla. Perguntar meu peso. O juiz ele vai decidir de acordo com as provas apresentadas. Se o Digo apresentar provas mais convincentes do que as provas do Raluca, o juiz vai decidir a favor do Digo, porque o juiz ele não toma parte. Ele vai por quem o convence mais. Quem é mais convincente é quem ganha um processo. Eu costumo dizer assim para os meus clientes que quem ganha um processo não é quem tem direito, é quem tem mais provas. Porque não adianta você ter direito a alguma coisa se você não consegue provar que você tem direito àquilo. Então, quem ganha o processo é quem tem mais provas, porque são nas provas que o juiz vai se pautar, que o juiz vai fundamentar a sua decisão. Então, não adianta você ter um direito e não ter provas. Então, quando essas questões envolvendo o Raluca forem levadas ao judiciário, quem vai ganhar o processo vai ser quem ter mais provas e conseguir convencer o juiz do seu ponto. E essas provas não incluem falácia, ficar falando, porque eu isso, eu aquilo. Não, o juiz vai analisar provas, fatos concretos, vai olhar áudios, vídeos, prints, áudios. Gente, me deu um branco que eu ia falar. Prints, áudios, vídeos, prova testemunhal, prova documental. É isso que o juiz vai olhar. E não discursinho feito para lacrar no YouTube, entendeu? O juiz não vai olhar. Sabendo que eu tenho um transtorno alimentar. Não é falta de educação. Nossa, eu peguei muito pesado com ele, né? Tadinho. Ok, eu entendo que alguém te perguntar algo do tipo, sabendo da sua condição é sacanagem. Mas me diz aí, Raluca, ele sabia mesmo? Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era. Mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. Assim como ele sabia a respeito da minha sexualidade, ele também sabia do meu transtorno. Ele é sim um psicopata e temos sim como provar isso com atitudes dele e também temos testemunhas que vão depor contra ele. Como você mesmo disse, Gianzinho, a internet não é terra sem... Se ele tem testemunhas, né, se ele está seguro disso, então aí a gente tem um fato. Então, se ele tem testemunhas e vai a juízo e vai apresentar essas testemunhas em juízo, aí a gente tem uma situação, né, que se o Raluca tem provas, é claro que não basta ter testemunhas, as testemunhas vão ser confrontadas, né, um depoimento de uma testemunha vai ser confrontado com outro testemunho e o juiz vai analisar ali os pontos ali que ele achar pertinente.
Mas se o Raluca tem testemunha e diz que vai levar ao judiciário, é porque ele está seguro disso. Sim, lei. Você encheu a sua boca para falar R$52.000. Mas para quem realmente tem a mínima noção sobre direito, sabe que você tá comendo bosta e não faz a menor ideia do que você tá fazendo. Você sabe... Então, ele diz que quem tem a mínima noção do direito sabe que você está comendo bosta. A única coisa que eu sei e eu entendo do direito é que ele acabou com essa afirmação cometendo uma injúria ao dizer que o Diego está comendo bosta. Isso pode ser encarado até, de certa forma, como uma difamação, se a gente for tomar ali pelo valor literal. Mas se a gente for no sentido figurado, a gente tem aí uma injúria. Só quer fazer barulho e conseguir o máximo de atenção que você puder. E agora eu vou te dar essa atenção até você mostrar pra todo mundo o grande babaca que você se mostrou pra mim e para outras pessoas. É o peso. Perguntar meu peso, sabendo que eu tenho transtorno alimentar. Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. Então peraí, ele não sabia da informação? Pô, se a pessoa não sabia, o contexto muda completamente. Uma coisa é alguém te perguntar, na ideia de gerar desconforto, zoar da sua condição, que é o... Assim, não tinha necessidade alguma. Desde que começou toda essa história, não tinha necessidade alguma do Raluca fazer esses vídeos, né? Desde aqueles primeiros vídeos que ele fez, dando resposta, depois uma resposta com mais calma, e depois excluiu, depois veio com esses outros 2 vídeos. Não tinha necessidade nenhuma. Se ele podia, desde o início, estar tratando esse assunto na via legal, teria evitado todo esse transtorno que ele... talvez aí vai ter transtornos jurídicos, vai ter que gastar com advogado, né? Vai sofrer possíveis implicações legais. Se desde o início tivesse tratado na esfera judicial, não estaria ocorrendo esse caso Raluca. E aí nós também não teríamos o entretenimento. Mas enfim... o que você tenta dar a entender. Outra coisa é ela não ter a menor noção do problema que você passa e fazer a pergunta como qualquer outra. O que é muito pior quando a gente se lembra da conversa real, onde ele te faz essa pergunta porque os dois estavam falando sobre academia. Então a ideia nunca... O Diego é aquele típico cara de que quando uma mulher é assediada, ele rebate dizendo: mas também, né, você estava pedindo. Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando? Aqui eu enxergo, nessa afirmação que ele diz, eu enxergo aqui a calúnia, né, pelo que ele fala que o Diego é uma pessoa... Essa afirmação que ele fez configura assédio, né, pelo que a descrição que ele fez, porque você vira para a mulher e fala isso configura assédio. Então, para mim, ele cometeu calúnia seguida de injúria, porque logo depois ele fala o quê? Vamos voltar aqui, ó. A pessoa não sabia, o contexto muda completamente. Uma coisa é alguém te perguntar, na ideia de gerar desconforto, zoar da sua condição, que é o que você tenta dar a entender. Outra coisa é ela não ter a menor noção do problema que você passa e fazer a pergunta como qualquer outra. O que é muito pior quando a gente se lembra da conversa real, onde ele te faz essa pergunta porque os... Quando uma mulher é assediada, ele rebate dizendo: mas também, né, você estava pedindo. Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando? Não tivesse vestido assim, nada disso teria acontecido. Isso é calúnia. Na minha visão, isso é calúnia. Você vai ser enterrado com o tempo. Porque sim, as pessoas vão cair na real do quão tóxico e perigoso você é. Isso já é injúria. Pra mim é injúria. Principalmente porque te deram um poder que você não tem maturidade nenhuma de usar. Você se corrompeu com o tempo, Rodrigo. Você deveria ter se focado nas suas palavras do passado e tendo construído o que você realmente queria pro futuro. Eu acho que depois desse vídeo você pensará 10 vezes antes de criar um conteúdo sobre alguém que falhou. Você não só incentiva muitos outros youtubers a fazer o mesmo lixo que você faz, como você ensina e normaliza isso para milhares e milhares de adolescentes que estão ainda em formação de personalidade, ideias e valores. Você vai fazer história no YouTube, Rodrigo. Porque assim como você disse que eu dei um exemplo de como não se posicionar em uma discussão, que eu estava visivelmente muito abalado, você... Só um comentário, mas o Raluca julga o conteúdo do Diego
dizendo que o Digo produz conteúdo que ali afeta adolescentes na internet, e, bom, ele julga o conteúdo do Digo. Mas e o julgamento que o Raluca, e o conteúdo que o Raluca produz, será que é um conteúdo de qualidade superior, assim, academicamente falando? É um conteúdo academicamente superior ao conteúdo do Digo? Porque o conteúdo do Raluca traz tanta informação, tem tanta necessidade quanto o conteúdo do Digo, ou seja, desnecessário. Como a maioria do conteúdo da internet, um conteúdo totalmente desnecessário, um conteúdo de entretenimento, é um conteúdo que não vai agregar em nada para a maioria das pessoas, a não ser você ali assistir, se descontrair, se divertir naquele momento, pronto. Não vai agregar valor acadêmico, né? Então, o Raluca está julgando o conteúdo que o Digo produz, mas o Raluca também produz um conteúdo acadêmico a ponto de fazer esse julgamento? Eu acho que não. Você vai mostrar para o país inteiro como que se afunda uma carreira em apenas um vídeo, que você se orgulha tanto de ter se esforçado pra criar. Tipo assim, igual o caso do negócio do Raluca. Ele falou, assiste aí. Eu falei, pô, mano, quero não. Aí ele, assiste aí, pô, tá maneiro. Eu falei, pô, mano. Tá maneiro, tá maneiro, velho. Não, eu 40 não, minutos. Eu cheguei pra ele e falei, porra, esse vídeo eu trabalho pra caralho, assiste aí, viado. Mas eu falei, pô, mano, eu falei, 40 minutos. Não, do sentido de produção e tudo. Que ele falou, mano. Aí eu fui lá, vi o vídeo e falei, mano, nível documentário de Netflix. Olha o começo não, começa... arrepia também o que ele fala no final. Você queria um vídeo... Nossa, sobre academia. Então a ideia nunca foi zoada a sua condição ou algo do tipo. Foi só uma pergunta referente à conversa de vocês. E tu vai treinar comigo, hein? Eu vou treinar contigo, mano. Deve ter uns 50 quilos, 40, 50 quilos. Como é que é? Deve ter uns 40, 50 quilos. Cara, eu tenho 43 quilos. Nossa, eu consigo fazer um vídeo fácil, te pegando assim, ó, nos braços e te levantando. Tu acha mesmo que ele falou isso na maldade? Que alguém que não fazia ideia da sua condição, assim como você mesmo afirmou, onde a pergunta foi feita no contexto de academia, tu acha mesmo que é motivo pra todo esse... Acho. E quem precisa se sentir ofendido com isso sou eu, não você. Você precisa se colocar no seu lugar e entender que não é porque você conquistou 2 milhões nas suas redes sociais que isso te coloque um patamar de hierarquia maior do que qualquer pessoa na sociedade. Deixa de ser arrogante de uma vez por todas e abaixa sua bolinha, Rodriguinho. O seu problema, Rodrigo, é que, por ter ficado conhecido na internet muito cedo, você acabou se tornando extremamente arrogante, a ponto de achar que você é literalmente o dono da verdade. E o pior é que não só a internet te deu essa falsa impressão, como todos os outros youtubers cagões que ficam de 4 pra você que nem cadelinhas. Estar se escondendo nessa falsa... Eu diria que aqui ele cometeu um crime de injúria contra todos os YouTubes, mas não cometeu, né? Só uma piada, porque a injúria ela é dirigida diretamente à pessoa. E aqui ele faz uma afirmação genérica, né? Mas que isso daqui foi engraçado, foi tipo... O Raluca, ele não tem um filtro, assim, ele realmente compra briga e de uma forma desnecessária. Enfim. Saída de armário para quererem fazer um circo e me humilhar. Mas eu não vou baixar minha cabeça para mais nenhum de vocês. Por conta de vocês, eu recebi ameaças de morte, fotos e mais fotos de armas, de munições, e-mails anônimos. É mesmo por causa dos YouTubes? É mesmo por causa do Digo que o Raluca recebeu todas essas ameaças? Assim, primeiro, é lamentável que ele tenha recebido tais ofensas, tais ameaças, né? Só que a gente sabe que a internet é um ambiente onde ninguém consegue controlar. Se você produz conteúdo, você pode fazer o conteúdo na melhor qualidade que você conseguir fazer. Só que uma coisa é a mensagem que você está emitindo, que pode ser a mensagem na melhor qualidade possível. Outra coisa é a mensagem que está sendo recebida e a pessoa que está recebendo essa mensagem. Então, cada pessoa vai receber essa mensagem emitida de acordo com a sua própria concepção filosófica, a sua própria concepção política, o seu contexto de vida. Então, cada pessoa vai receber essa mensagem que o YouTuber emitiu
e vai processar essa informação de uma forma diferente. Algumas pessoas simplesmente vão receber essa mensagem e vão falar, ok, tá, e continua. Outras pessoas não. Vai saber por quê, não dá para entender, mas tem pessoas na internet que recebem conteúdos que poderiam receber, passar batido, ok, vida que segue, mas tem pessoas que recebem esse conteúdo e resolve ir para cima da pessoa, criar conteúdo ofensivo, resolve ameaçar. E isso não é culpa de quem produziu o conteúdo, mas isso diz respeito mais a quem recebeu a mensagem. Então você pode controlar o conteúdo que você produz, mas o conteúdo, mas a pessoa que recebe aquele conteúdo você não consegue controlar, entendeu? Então, eu acho questionável ele afirmar que as mensagens que ele recebeu de ódio, as ameaças, pessoas mandando ele se matar, eu não acho cabível fazer esse tipo de afirmação. Eu acho uma afirmação bem precária ele dizer que a culpa é do Digo, ou a culpa é de um ou outro youtuber, né? Cada pessoa recebe a informação, processa e retorna a informação do jeito que ela bem entender, infelizmente. E a internet, você está exposto, você está sujeito a isso, entendeu? Tem gente que produz conteúdo de muito menos polêmica do que isso e já sofre ameaças, imagina esse tipo de coisa. Refúgios em casa com mensagens, e agora eu não só tenho proteção, como também não preciso mais ter medo de mandar todos vocês irem à merda pelo que fizeram. Tá vendo só? Isso é o que? Injúria. E dizer que vocês vão pagar por tudo, por inverter os papéis e valores de toda a realidade dessa história. Porque eu tenho certeza que essa sua postura de machinho galudo é só aqui na internet. Na frente das autoridades, sua voz vai fraquejar porque você não tem base nenhuma sobre o que você tá falando. E tudo que você colocou nos seus vídeos foi com base no seu achismo e com base na sua própria opinião sobre o que você viu na internet. Não, exatamente. É por isso que eu digo produzir o seu próprio vídeo. As pessoas produzem o seu conteúdo na internet e cada qual vai colocar a sua visão daquele fato. Eu, por exemplo, estou fazendo esse vídeo aqui, estou colocando a minha visão jurídica sobre esse fato. Mas, por exemplo, pode ser que outro advogado assista esse vídeo meu, ou assista esse vídeo do Raluca, e discorde pontualmente de uma ou outra coisa que eu estou falando, entendeu? É difícil você ter verdades absolutas, mesmo quando existem balizas objetivas para moderar um conteúdo, é difícil ter verdades absolutas, entendeu? Então, imagina quando você é um criador de conteúdo que produz conteúdo falando de outros conteúdos. É claro que você vai colocar a sua opinião, é óbvio. Então, eu não enxergo como que isso pode ter prejudicado o Raluca da forma que ele coloca aqui. Tão covarde que nem mesmo a sua cara você mostra enquanto fala meu nome. Mas olha, minha cara tapa pra você. Porque agora eu vou com tudo pra provar minha verdade. E você vai ter que engolir tudo que você falou. E eu não quero seu pedido de desculpas. E eu não quero ouvir, eu não sabia que isso aconteceria. Eu só quero ver você pagando por tudo que você fez. E quero que você entenda o que as suas atitudes inconsequentes causaram na minha vida. Problema? Então, aí tudo isso que o Raluca quer, né? Ele quer que o Digo pague, ele quer que o Digo entenda que o que ele fez foi errado, ele quer que o Digo arque com as consequências, ele quer tudo isso. Ok, tá tudo bem. Só que o lugar de fazer isso é no judiciário, não é no YouTube, entendeu? Tá meu peso sabendo que eu tenho um transtorno alimentar. Não é falta de educação. Não no contexto que foi inserido. Mas se você tá incomodado com a talvez possibilidade de alguém ter zoado a condição de alguém, de ter faltado empatia ou algo do gênero, fica tranquilo. Porque a real foi você quem fez isso. Basicamente, toda a justificativa que ele dá no TikTok é falar que ele fez uma cirurgia. Ultimamente eu tô bem doente. Meu pai fez um transplante de rim agora. Basicamente, ele fica tentando pegar pro emocional. Então, assim, cara, usar a doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético. Peraí,
Você não sente vergonha de ficar farmando view e seguidores em cima do seu pai? Ou melhor dizer, o seu padrasto? Porque aí fica mais fácil de colocar na narrativa de tristeza. Uma história onde o lesado é o familiar de primeiro grau, certo? Ninguém sabia disso, né? A partir de agora, tome muito cuidado com o tipo de drama que você vai fazer em cima dessa situação, seu palhaço. Porque eu vou usar tudo que eu tenho pra provar que você é um puta de um mentiroso do caralho. E na verdade você só quer ganhar todo mundo se fingindo de coitado. Peraí. Dessa afirmação aqui, a única coisa que eu consegui extrair foram as injúrias do Haluka. Nada mais do que isso. Eu acho que o Jael ouviu isso e nem tremeu. Porque tudo que eu particularmente, tudo que eu extraí aqui foram as injúrias. Se vocês derem uma... O Rodrigo realmente faltou em todas as aulas de português, cara. Vamos lá. Vamos escutar a minha frase novamente. Então assim, cara, usar a doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença? Usar uma doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético. Sua doença. Sua. Ou seja, doença própria é uma coisa. Agora... Retórica, né? Aqui um comentário não jurídico, mas é retórica, é guerra de narrativa, é retórica do Haluka e não tem argumento para rebater, então ele vai pela retórica, né? Pega uma palavra e quer inverter o significado dessa palavra, a interpretação. A gente no direito faz bastante isso, sabia? Quando a gente fica sem argumento para rebater outra parte, a gente vai pela retórica, a gente busca uma palavra que a outra pessoa falou e tenta inverter o sentido, e às vezes foi a gente que falou a palavra lá atrás, está sendo agora usado contra a gente, porque processo acontece de tudo. Então a gente quer sair daquela situação e aí a gente vai buscar um outro significado daquela palavra, quer mostrar, olha, não foi aquilo, foi isso, é retórica. Isso é hermenêutica jurídica. Eu diria que aqui o Haluka está fazendo uma hermenêutica youtuber. Não sei se eu posso dizer hermenêutica youtuber, acabei de inventar. Ele está pegando os termos, as palavras que ele usou, e agora está dizendo que aquelas palavras que ele falou não foram com aquele significado, mas com outro significado. Isso é hermenêutica, é uma técnica de interpretação, entendeu? No direito a gente usa, o Haluka não tem formação jurídica, mas é exatamente isso que ele está fazendo. Doenças de terceiros, ainda mais usar a doença de um cara que ele alega ser o pai dele para gerar ainda mais empatia, você é patético. Você foi tão burro e tão desesperado para fazer esse conteúdo que você simplesmente não se atentou a nenhum detalhe antes de construir todas as narrativas desse vídeo. Mas não tem problema, isso está ficando cada vez mais divertido e o melhor está por vir. Usar a doença física é no mínimo patético. Pelo que você mesmo falou, usar doença física é patético, porém é exatamente o que tu acabou de fazer. Tu literalmente usou doença física como justificativo do seu primeiro vídeo resposta, isso é uma merda. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que quem tem esse transtorno vive em constante estresse e ansiedade. Por isso que qualquer contato mínimo com uma situação de estresse, eu fico extremamente alterado, como vocês puderam ver no meu vídeo resposta. Isso é um fato para qualquer pessoa que lida com ansiedade e síndrome do pânico. Agora você vai me dizer que o meu diagnóstico também está errado? Você também é formado em medicina e nós não sabemos, Digo? Além de... Então, aqui ele questiona a formação em medicina do Digo, de fulano, aí ele questiona que a pessoa não pode falar sobre o diagnóstico dele, mas há minutos atrás, quem é que estava chamando o outro de psicopata, né? Magistrado psicanalista, ele também é médico, é um deus. Magistrado, psicanalista e médico, logo é um deus. Ele faz essa afirmação do Digo, mas quem é que estava chamando o Jael de psicopata, hein, Haluka? Eu esqueci disso. Apaga, por favor. Tenho depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa, HPV, HIV, dengue... Enfim, eu acho que já deu pra... Enfim, é o caralho.
Você é um puta babaca que chacota de algo que não faz a menor ideia de como... Ai, meu Deus. Eu vou parar de pausar esse vídeo a cada injúria que ele cometer, porque senão a gente não vai terminar esse react nunca. Já ficou claro que ele tá gabaritando aqui. É 3 palavras e uma injúria, 3 palavras e uma injúria. Então, por isso que eu falo, eu espero que ele seja muito bem assessorado por advogados, porque se essas questões forem levadas ao judiciário, ele vai precisar. Pode estar reverberando dentro de mim. Falar isso de uma maneira completamente foda-se. Já deu pra entender que, segundo o próprio Haluka, um dos motivos do porquê o Jean mereceu o Exposed, Tentou me comprar, falou do meu peso e ficou usando o meu pronome. na real não vale de nada. Até porque... Usar doença física é no mínimo pra... Beleza, o problema do Rodrigo é realmente isso tudo. Como todos podem ver, a gente consegue ver que ele não tem a capacidade de compreender uma simples frase e confunde um pronome possessivo. Para defender... Aqui, de novo, hermenêutica, técnica de interpretação, técnica persuasiva. Ele até colocou aqui na tela a definição. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo, Gente, isso é retórica pura. Isso é quando a pessoa fica sem argumento para refutar, aí vai pela retórica, entendeu? A pessoa quer buscar interpretação, um sentido, a pessoa quer extrair um sentido de algo que foi dito para corroborar a sua visão. E a pessoa vai buscando ali várias formas de fazer isso. Existem várias formas de interpretar uma mesma coisa, entendeu? No direito a gente estuda bastante isso. Tem a interpretação, ali você faz a interpretação contextual, tem a interpretação literal, tem a interpretação teleológica, né, que você vai buscar um objetivo fim daquela expressão. Enfim, tem várias formas de interpretar. Aqui eu estou vendo que o Haluka, ele não tem formação jurídica, mas eu acho que inconscientemente ele está usando essas técnicas, inconscientemente não, muito consciente, ele está usando essas técnicas de interpretação, essas técnicas hermenêuticas, que são técnicas de interpretação que existem, para reverter a situação a seu favor, porque é o que resta, né? Já que não dá para fazer de outra forma, ele vai buscar a retórica a seu favor. É só isso, é só retórica que ele tenta reverberar a favor dele. Entender toda a sua argumentação porque... Lembrando, essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Resumindo, ele só é burro mesmo. E tá tudo bem, mas o empecilho é quando esse problema pode acabar virando um câncer contagioso, ao nível de intoxicar outras pessoas em teor pandêmico, que foi exatamente o que ele fez em minha vida. Ele pegou algo na mão, tomou como verdade, porque simplesmente... Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. E hermenêutica, retórica, é isso que ele tá fazendo. Propagou isso em massa, sem antes verificar qualquer tipo de informação, apenas escutando que o psicopata imundo, que tem um padrão... Psicopata imundo. Ele, há minutos atrás, estava dizendo que o Diego não poderia julgar a condição ali da ansiedade dele, o quadro dele, porque não tinha formação médica. E depois vem ele dizendo: você é um psicopata imundo. Baseado em quê? Qual o laudo médico que ele está se fundamentando para fazer essa afirmação? Padrão de escolher as suas vítimas? Sim, ele tem um padrão. Se finge de coitado e consegue se camuflar tão perfeitamente em uma causa que não representa, para ser protegido por uma legião de misóginos. Muitas pessoas que acabaram recebendo a informação errada e tendo a visão que, na verdade, eu sou o grande culpado dessa história. E uma grande parcela de culpa de tudo isso é totalmente sua, Rodrigo. 2 pontos já foram resolvidos, mas antes de ir pro último, eu queria fazer um paralelo entre os 2 vídeos respostas, porque, na boa, um vídeo anula completamente o outro. De primeiro momento, o próprio Haluka diz que usar doença como justificativa é patético, porém ele posta um vídeo logo depois fazendo o seguinte: é importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Eu quis fazer o mesmo para mostrar para todos vocês o exemplo perfeito para tudo que eu estou falando mesmo. Sério que eu vou ter que fazer essa porra? Bom, vamos lá. O Jean fez um vídeo resposta ao meu vídeo. Sensacionalista pra caralho, com musiquinha triste. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo... Sensacionalista pra caralho, com musiquinha triste. Nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Nada mais justo?
Tá de sacanagem. Você cagou pra condição dele, ignorou o fato do pai dele estar internado, demonstrou o máximo desrespeito possível e agora me manda um nada mais justo? Sim, nada mais justo. Sabe por quê? O vídeo foi pra provar pra vocês que mesmo com o mesmo teor de conteúdo, o peso da moeda não é o mesmo quando está do meu lado, mostrando uma total imparcialidade toda a situação ocorrida. Como também era a arapuca perfeita pra você mostrar qual era a sua verdadeira cara. Um bostinho... Você vê que o tempo todo... É isso que eu já falei, o tempo todo ele fica só de retórica. Se ele não traz prints, ele não traz áudios, ele não apresenta contrafatos, entendeu? O Diego, no vídeo dele, trouxe vários fatos e apresentou esses fatos. Então esperava-se que o Haluka viesse e refutasse esses fatos com outros fatos. E ele não traz fatos, ele só traz retóricas, meras alegações, sem fundamentar nada. Então, assim, é difícil você tomar como valor de face a palavra do Haluka, porque qual a fundamentação? Por que você vai acreditar no Haluka, sendo que ele não está te dando elementos para acreditar nele? Ele só está dando a palavra dele. E por que você tem que acreditar na palavra dele? O Haluka ainda não provou que única e exclusivamente a palavra dele é credível, entendeu? Ao passo que a gente tem o vídeo do Digo, na qual a palavra do Digo também não é credível, mas ele traz fatos dentro do vídeo dele, ele traz provas, ele traz áudios, ele traz prints, ele traz vídeos. Então, para onde que a gente naturalmente tende a acreditar, entendeu? Para onde tem mais fatos, onde tem mais provas. Que na verdade gosta de ser o dono da bola. Preciso te agradecer porque você entregou toda a verdade que eu precisava simplesmente de bandeja. E só o que eu precisava fazer era esperar, deixar o seu vídeo pegar bastante alcance, fomentar bastante essa discussão apenas ficando quieto. Pra então eu calar a sua boca de uma vez por todas. Justo? Tá esquecendo as merdas que você disse? Passei por essa situação no pior momento da minha vida. Meu pai fez transplante de rim aí. Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Logo, justifica? Não justifica nada. Esse, na real, é o final do vídeo do Jean, onde ele separa um espaço pra dizer como esse problema apareceu em um momento ruim. Ele não usa de justificativa, ele não tenta diminuir o que fez, muito pelo contrário, ele te pede desculpas. Agora vem do... As desculpas dele não servem de porcaria nenhuma quando ele é só um aproveitador que não aprendeu a lição. E pior, ele é bonificado por ser um grande filho da puta com diversas mulheres envolvidas. O tempo vai dizer quem é esse ser humano. E eu vou estar aqui de pé pra ver isso acontecer. Ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Sempre se vitimizando, sempre coitado, sempre sofrendo, sempre com dor. Sabe o que isso significa, Digo? Manipulação narrativa. Manipulação narrativa. O que é hermenêutica? Retórica. O que é que eu disse que o Haluka tá fazendo desde aquela hora que eu comecei a falar disso. Na verdade, desde o início que ele tá fazendo narração manipulativa. Aqui, o Haluka só não sabe o nome técnico, que é hermenêutica. Mas a manipulação narrativa que ele fez é uma hermenêutica, tipo um jogo de interpretação na qual você busca extrair a interpretação que é mais favorável para você. E de uma única frase dá para extrair várias interpretações se você atribuir as técnicas interpretativas, a hermenêutica, entendeu? Então isso que o Haluka está fazendo é isso. Eu diria que quem está se usando aqui da manipulação é o Haluka. Ele estava postando isso aqui, no TikTok ele já estava farmando com conteúdos apelando para o emocional, justamente para mostrar a sua triste vida e como ele estava sofrendo com tudo o que estava acontecendo. Que estranho, a dor só dói quando ela é sua, não é? Quando você causou ela nas outras mulheres envolvidas, você não pensou nisso. Não na hora. E eu me imaginei que a gente estava tendo um assunto confortável pros dois. Só que eu me enganei. De coração, me desculpa. Eu reconheço que foi um incômodo. Mas isso você não consegue. Até porque eu sei como é tomar remédios controlados, tarja preta, ansiolíticos, remédios pra dormir. Mas de novo, você se preocupou em algum momento com aquela TikToker que você tanto falou e se gabou?
quando se aproximou dela com segundas intenções? Que foi incômodo. Mas isso você não considera, né? Isso você ignora. Na tua cabeça, tudo que ele diz é justificativa pra alguma coisa. Então você mandar uma dessa, Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... pra depois vir com isso aqui, É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Todo mundo tem problemas na vida pessoal. Tanto que no momento presente, eu amo o fato do Digo ficar tão desesperado pra provar o argumento dele, que ele acaba sendo prolixo o tempo inteiro, porque ele não tem pra onde ir. Na verdade, são as únicas informações que ele realmente se apegou pra provar o seu ponto. Então ele precisa ficar indo e voltando o tempo inteiro pra dar consistência e mostrar que ele tá chegando. Quem mais tá indo e voltando o tempo todo? O Raluca. Nas buscas ali de sentido, para reverter o discurso a seu favor, o Raluca que tá nessa vai e volta. E até agora não apresentou nenhuma prova de tudo que ele disse. Não sei se ele vai apresentar em juízo, mas nesse vídeo ele não apresentou provas, ele só disse. Em algum lugar, quando na verdade ele está dando voltas e voltas em círculos. Aposto que você nunca se enxergou dessa maneira, né, Diguinho? Poxa, eu aposto que quando vocês começaram a ver esse vídeo, também acharam que o Raluquinha era o arrombado dessa história. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. então me diz, Raluca, como você, que tá pra passar por uma situação parecida, onde sua mãe vai fazer uma cirurgia de risco, sabe qual é a sensação, o receio, o medo, e mesmo assim, como você vem e me fala uma porra dessa? Ah, ok, ele foi cringe com você, mas o pai dele tá passando por isso, e a mãe dele tá passando por... E ele foi menos babaca por causa disso, porra! Um poço de empatia, um ser celestial. É bizarro ver ele fazendo pouco caso da situação e logo depois postando um vídeo pedindo por empatia. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Impressiona tu achar isso justo. Ainda mais Em que momento eu pedi empatia no vídeo? Eu falei me dê empatia? A única coisa que eu falei é que eu faria a mesma coisa que o Jean fez, porque eu sabia que isso não surtiria empatia alguma quando a dor vem do meu lado. E você, Rodrigo, só deixa isso cada vez mais explícito em cada uma das suas frases mal colocadas. Assim, a gente não pode invalidar a dor do Raluca. Tá rolando uma discussão aí se ele é trans, se não é, mas independente disso, a gente não pode anular que o Raluca com certeza também está sofrendo com essa situação. Todo mundo que está envolvido nessa história está sofrendo, né? Isso com certeza. Agora, o fato de ele estar passando por um sofrimento interior ali, um sofrimento subjetivo, ali, uma questão subjetiva de toda essa situação, não anula os erros que ele cometeu, entendeu? Eu até acho que se ele está sofrendo com essa história, talvez seja mais um motivo, né, para ele vir a público e dizer, olha, eu errei e reconheço os meus erros, porque assim, pessoal, a gente não sabe, nessa história toda, a gente não sabe quem está certo, quem está errado. A gente até agora tem evidências, né? E cada parte está mostrando as suas evidências. O Raluca ainda não mostrou as evidências dele. Não sei se ele está guardando isso para um outro vídeo, que espero que não seja. Eu aconselharia a não fazer isso. Eu aconselharia a fazer em juízo, tá? Então, se ele tem provas, que ele apresente tais provas em juízo, porque é assim que funciona, é assim que se faz justiça, não é no YouTube. Então, o que eu estava dizendo? Então, pessoal, é complicado essa situação do Raluca. Eu acho que eu estava falando uma coisa, e aí eu olhei aqui para a tela e perdi o fio do raciocínio, mas vamos continuar, depois eu retomo o raciocínio que eu estava dizendo. Ainda mais depois de menosprezar o problema dos outros, mas não acaba aí. Lembra daquilo que você disse antes? Usar a doença física é no mínimo patético. Então explique isso daqui. Dos motivos que eu Então, eu lembrei do que eu estava dizendo. O fato de todo esse sofrimento que o Raluca, né, está sofrendo, a gente não anula que ele cometeu erro, entendeu? Então, assim, é incontroverso que ele cometeu erro, só que eu apontei que ele gabaritou nesse vídeo, em poucos minutos de vídeo, ele gabaritou os crimes contra a honra. Então, se ele não acha que errou com fulano, com ciclano, que
pelo menos nas questões que de forma incontroversa ele está errado, porque nessas questões que eu apontei é incontroverso que ele está errado. Ele praticou injúria, calúnia e difamação. Em poucos minutos de vídeo, ele cometeu esses ilícitos penais, entendeu? Isso não sou eu que estou falando, essas condutas estão descritas lá no Código Penal. Não é algo que eu acho, não é algo que eu estou induzindo da minha cabeça. Não, essas condutas estão descritas lá no Código Penal, entendeu? Então isso é incontroverso que ele errou. Então, assim, pelo menos nesses pontos específicos, talvez, já que ele está com todo esse sofrimento, talvez fosse o momento de ele vir a público e reconhecer o erro, mas não sei se ele vai fazer isso, né? Demoro tanto pra postar vídeo no meu canal é porque eu vivo no parar de ambulância no hospital por causa do meu transtorno alimentar. Fez exatamente o que acabou de dizer ser patético. O que eu entendo que deva ser uma situação delicada, mas a do Jean também era. E você simplesmente não se importou. Pessoas foram atrás de você dizendo que o Jean ia... Você sabe. O Rodrigo fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Ser repetitivo e ficar batendo no ponto em que ele acredita. Para convencer a todos que assistiram o seu vídeo que o seu argumento é real e definitivo. E também fazendo confusão novamente com o pronome possessivo. A doença no qual ele se apoiou não era própria, e sim de terceiros. Isso pra mim é sim uma apelação. E outra, ele menciona sim a doença dele, mas não é essa da qual ele se posiciona. Nossa, gente, o nível da manipulação narrativa é digna de um processo judicial mesmo, de um advogado que está ali fazendo uma contestação, fazendo uma réplica, fazendo uma alegação final, porque é uma narrativa, é uma hermenêutica para extrair um sentido e dar o seu próprio sentido. Caramba, é realmente impressionante a capacidade do Raluca de buscar extrair. Eu diria que é um talento, sabia? Porque aqui ele vai ali buscando significados de palavras, alterando contextos, buscando, na verdade não é nem alterar contexto, é buscar outro contexto. Mas é possível ter vários contextos e desses vários contextos extrair vários significados. Então não é nem que ele está negando uma coisa, ele só está buscando um outro contexto, entendeu? É isso que ele está fazendo, manipulação narrativa. Ele irá sempre pelo caminho mais delicado para realmente despertar a empatia de quem ele quer convencer. Qual foi a sua resposta pra isso? Mas assim, opinião sincera mesmo, foda-se, eu tô me cagando pra isso, velho. É por isso que quando você fala nada mais justo que eu expor os meus problemas pessoais também, eu fico tão incomodado. E eu continuo cagando para um aproveitador de merda que conseguiu fazer todos de fantoche. E tentou abusar da inocência de uma pessoa fragilizada. O Jean tem um modus operandi que já foi identificado. E será anexado ao processo também. Mas já estou ciente. Ok, será anexado ao processo. Vamos esperar pelo processo judicial. Então, se ele está falando é porque ele tem provas, né? Porque ele vai levar essa questão ao judiciário, né? Pelo jeito que ele falou de uma forma criminal, e vamos esperar para ver as tais provas, né? Se o processo correr de forma pública, se até lá esse círculo não tiver acabado, aí a gente vê, né? Que você passa pano para aproveitadores, Digo. Fica tranquilo que vai aparecer ainda nesse vídeo. Agora que vocês sabem que tá vindo bomba por aí, vocês estão todos afoitos, se estropiando nas suas próprias armadilhas. Acredito que o Gin esteja desesperado, porque além de ele estar fazendo diversas fake news, ele também postou um texto do qual eu mandei no meu grupo do Discord, do qual nenhum de vocês fizeram questão de compartilhar nos últimos 20 dias. Esse texto teria mudado o rumo de muitas coisas. Eu acho que você sabe do que eu tô falando, né, Digo? Falta pouco, muito pouco, mas chegaremos lá. Gente, será que isso... Cadê esse texto? Ele cita várias coisas e não traz isso que ele está citando, aí não tem nem como a gente tomar valor de face, entendeu? Ele cita e não traz. Talvez ele esteja aguardando para apresentar num processo judicial. Se for o caso, está corretíssimo, está perfeito. Eu até apoio que, de fato, ele não traga isso para um vídeo. Agora, se ele está guardando tais supostas provas para apresentar num outro vídeo, aí, sinceramente,
vai ficar mais errado ainda essa história, porque isso tem que ser apresentado em juízo. Isso que eu tô sentindo no meu corpo inteiro é um orgasmo? Ah, enfim. Eu fico tão incomodado, porque desde o primeiro momento, parece muito que se o cara realmente fizesse o pior, tu ia tá cagando pra isso. Então não é nem um pouco justo. Estão querendo pesar isso em cima de mim, tá ligado? Tipo, o cara tem costume de ficar ameaçando de coisa, e aí você fez um vídeo dele, expôs o cara... Expus porque ele foi babaca. Agora, automaticamente, eu sou responsável por tudo que tá rolando na vida pessoal dele, porque, obviamente, ele ia ficar doído com o vídeo. É óbvio que ele ia tentar... Tá vendo só? Aqui, você tem um Haluca dizendo em um vídeo seu que ele não pode ser responsabilizado por tudo que acontece na vida do Gianluca, né? O Gianluca não, do Jean-L, porque o Jean-L começou a sofrer os haters, né? E o Haluca, nesse trechinho do vídeo, fala que ele não pode ser responsabilizado por isso. Mas esse é o mesmo Haluca que ali atrás, naquele outro trecho do vídeo, estava dizendo que o Digo era responsável por todo o hate que ele estava sofrendo, de pessoas mandando ele, Haluca, se matar, pessoas ameaçando ele. Então, ele disse que o Digo é responsável. Só que em vídeo anterior, que está passando um trechinho aqui, ele diz que ele, Haluca, diz que não podia ser responsabilizado pelos haters que o Jean-L estava sofrendo por causa do vídeo que ele, Haluca, produziu. Percebe a contradição? Tá, tipo, fazer alguma coisa pro vídeo não tá lá. Não. Sabe o que me tranquiliza nisso tudo? É que eu sei que agora, enquanto você assiste esse vídeo, Jean, sua mente está entrando em parafuso, porque você sabe que é questão de tempo até o seu mundinho desabar. Eu aposto que você não imaginava que seria um vídeo como esse, com todo esse cuidado... Até agora eu não vi nada demais nesse vídeo. Até agora eu só vi as injúrias, a calúnia e difamação praticadas pelo Haluca, mas nada mais do que isso. Dessa produção. Por isso que eu disse que era totalmente desnecessário ele fazer vídeo. Esse vídeo não agregou em absolutamente nada para o debate que se gerou ao redor disso. Esse vídeo não agregou em absolutamente nada para a opinião das pessoas, porque quem achava que o Haluca é culpado, depois desse vídeo acha o Haluca mais culpado ainda. E quem acha o Haluca inocente, depois desse vídeo encontrou mais argumentos, motivos para continuar defendendo o Haluca. Então, esse vídeo não agregou em absolutamente nada, porém, esse vídeo pode trazer implicações jurídicas para o Haluca no âmbito criminal, por esses apontamentos que eu fiz dos crimes contra a honra que ele já cometeu aqui. Com essa... É por isso que eu espero, assim, eu sei que o Haluca não vai assistir esse vídeo, mas se eu pudesse dar um conselho para o Haluca, eu falaria: não faça um terceiro vídeo, não precisa de fazer um terceiro vídeo. Você fez o primeiro vídeo, esse primeiro vídeo alterou a visão das coisas, a visão do que as pessoas já tinham sobre você, não alterou. As pessoas continuaram pensando exatamente a mesma coisa, as pessoas continuaram com a mesma concepção que já tinha depois de fazer o primeiro vídeo. E aí você vem, faz o segundo vídeo, isso alterou a concepção das pessoas? Não alterou em nada. Quem defende continua defendendo, e quem acusa continua acusando. Não tem necessidade de fazer um terceiro vídeo, porque qual a contribuição que vai fazer? Entendeu? Até agora, a única contribuição que o primeiro e o segundo vídeo trouxe foram implicações jurídicas que eventualmente podem ser levadas aí ao judiciário, entendeu? Um terceiro vídeo talvez trouxesse mais implicações jurídicas, a não ser que ele tivesse ali uma grande carta na manga, na qual tudo isso que ele acusou no primeiro e no segundo vídeo, ele provasse ser verdade ali, pela exceção da verdade, entendeu? E juridicamente ele fizesse isso também. Essa chuva de informação. E se eu disser pra vocês que isso não é nem 30% da pancada que ainda vai vir por aí? Eu já tenho ciência que muitos não irão ficar do meu lado. E eu estou ok com isso, porque agora eu sei que eu não sou louco e que tudo será resolvido em questão de alguns meses. Mas sim porque você já deve ter entendido pelas pequenas coisas que eu soltei nesse vídeo, que eu tenho as informações necessárias para desmentir tudo o que você falou para qualquer pessoa. O restante
Eu vou deixar para as autoridades e as minhas novas advogadas responsáveis e especializadas por casos como esse. Tomara que realmente faça isso, tomara que pegue mesmo as questões e entregue para o advogado e não ficar fazendo briguinha na internet, porque isso vai gerar mais dificuldade para a advogada trabalhar no caso do que vai ajudá-lo, que ficar criando todo esse conflito na internet só vai tumultuar o processo judicial, entendeu? De forma desnecessária. Então, por esse motivo, na minha visão de advogado, eu sentaria com a Raluca e falasse: Raluca, não faça mais vídeo, vamos dar um tempo, vamos tomar uma água, vem cá, vamos tomar uma água, vamos respirar fundo, e nesse momento não tem necessidade de fazer outro vídeo. Pelo menos esperar um tempo para ver o deslinde inicial aí dos processos, entendeu? Qual o Jean fez o favor de se enfiar. Pessoal, lembram do Stott lá do comecinho do vídeo? Porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa impressão de jeito. Começaremos a falar sobre ele. Muito conveniente, digo, você colocar esses prints do melhor amigo do Jean para validar a sua verdade absoluta. Eu espero de verdade que ele seja corajoso também para ser testemunha do Jean. Afinal, ele é bem corajoso para falar muita merda na internet. E ele fala com a mesma certeza e propriedade que você, digo. Eu quero ver se ele vai manter todas essas palavras no momento em que o Jean for declarado culpado por unanimidade. Mas como ele é culpado por desculpa. Ai, meu Deus. Eu já assisti esse vídeo antes, eu não tinha prestado atenção nesse trecho. Culpado por unanimidade, isso não existe, pessoal. A não ser porque, em primeiro grau, quem julga o processo é um juiz singular. Entendeu? Um juiz singular, ou seja, um único juiz vai julgar aquele processo. Em segundo grau e nas demais instâncias, a gente tem um órgão colegiado que vai julgar o processo. Aí sim tem a possibilidade dele, do segundo grau para cima, ele ser julgado por unanimidade, né? Se houver recurso. Mas é errado, tecnicamente errado e tecnicamente engraçado essa colocação do Raluca. Aí talvez alguém esteja perguntando, mas e se for para o júri? Não tem a menor hipótese desse caso ir para o tribunal do júri, tá? Isso aqui não é Estados Unidos, não é julgamento daquele cara do cara do Piratas do Caribe, que eu esqueci o nome. No Brasil, os únicos casos que vão para o tribunal do júri são os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos, ou seja, crimes com intenção de matar contra a vida, entendeu? Então, esse caso não tem a menor hipótese de ir para o tribunal do júri. E, em primeiro grau, também não tem a menor hipótese de ser julgado por unanimidade. Por isso que eu ri, que eu achei isso bem engraçado. É por isso que eu fico com as minhas dúvidas se o Raluca está, pelo menos se na época que ele gravou esse vídeo, se ele estava sendo assessorado adequadamente por um advogado. Não posso fazer essa afirmação, mas eu não sei, porque das coisas que ele está falando, das colocações que ele está fazendo aqui, deixa a gente com essas perguntas. Se ele estava assessorado por um advogado, o advogado não participou do processo de produção desse vídeo. Eu imagino que não. Porque se eu estivesse sentadinho ali do lado dele, eu já ia dar um toque nele, né? Mas eu não posso afirmar. Esse tipo de coisa eu não posso afirmar, porque se ele estava assessorado por advogado, eu não quero julgar o trabalho de ninguém. Cada pessoa faz o seu trabalho, está tudo certo, e cada advogado com sua estratégia, tá tudo certo. Migão, ele vai ter coragem de ir lá responder algumas perguntas. Certo? Porque eu farei questão de intimá-lo também. Um deles é tão pesado ou traz pensamentos de fazer algo ruim quanto ser taxado de um assediador, um criminoso ou um monstro. Várias pessoas que tinham carinho por ele, por ter o assistido quando criança, comentando, dizendo ter se decepcionado. Aí você vendo essa situação toda,
a tua reação é essa? Enfim, né? Gravei e deu no que deu. Tá lá no meu canal. Ah, entendi. Então você fez um vídeo tentando incriminar uma pessoa, porque é um vídeo que chamaria mais atenção e te daria mais visibilidade, né? Filha da... Parabéns, Haluca. Meus parabéns. A sua sorte é que o cara conseguiu fazer um bom vídeo de resposta. Se defender com provas de que não era esse maluco que você fez ele parecer, porque da tua parte... Meu Deus do céu. Só pode ser piada, cara. Eu tô perplexo que você, logo você, conseguiu cair nessa de maneira tão idiota. Como que você pôde ser tão ingênuo, Diguinho? Tanto conteúdo pra você fazer, tantas maneiras pra você se posicionar, de maneira informativa e não comprometedora. Você escolheu ir de cabeça nessa história, como se tivesse decisão convicta de que as informações que estavam nas redes eram as definitivas. Nunca passou pela sua cabeça que um dia as suas considerações pudessem estar erradas ao ponto de você foder a vida de alguém? Nunca passou pela sua cabeça que algum dia alguém poderia te enfrentar e não ficaria calado apenas ouvindo? Tá, mas todas essas indagações aqui que o Haluca estava fazendo do Digo, isso se aplicaria ao próprio Haluca. Imagina o Haluca fazendo essas próprias indagações para ele mesmo, né? Por causa do conteúdo que o Haluca produzia, que aparentemente era um conteúdo problemático também, né? Então você conseguiu, mas eu garanto pra você que você caiu junto. Você só não sabe ainda, mas tenha em sua mente, Digo, que quando a sua casa cair, todos os outros vídeos que você produziu até hoje serão levados à prova. Até onde é a sua opinião? Inclusive os vídeos que o próprio Haluca produziu, publicou, como esse vídeo também poderá ser levado à prova em favor do Digo, em favor do Janelle, em favor das demais partes envolvidas num eventual processo judicial. Até onde vai o seu desafeto pessoal? Principalmente, até onde é a realidade dos fatos? E acredite, editor, coloca na tela aí pra mim. Isso não é narrativa. Você mesmo fala o auge do entretenimento brasileiro. E o TikToker maromba que se auto-intitula Red Pill veio flertar comigo. Opa! Vamos voltar aqui que tem algo bem interessante aqui, pessoal. Você mesmo fala o auge do entretenimento brasileiro. E o TikToker maromba que se auto-intitula Red Pill veio flertar comigo sem saber que tem um canal no YouTube pra trollar pessoas como ele. Gravei a call inteira desse rato se humilhando, kkk. Engraçado, não? Realmente, Rodrigo, é engraçado pra caramba. Você realmente acabou de comprovar o que eu falei. A maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar. Pelo contrário, a sua motivação é pessoal e o seu desafeto é bem visível. E é por isso mesmo que você tá tão desesperado, defendendo isso com unhas e dentes. Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim. Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes. E isso daqui pra mim foi a prova final. Para o onipotente Digo, sair da sua voz arrogante e petulante e passar para uma voz bem afetadinha, porque eu realmente... Tem hora que eu me perco nas ilações do Haluca, porque é tanta ilação, assim, é tanta retórica, narrativa, que eu me perco, assim. Eu fico tentando extrair um ponto técnico para eu encontrar o raciocínio que ele quer chegar. Aí eu tento fazer uma amarração técnica e não consigo, aí eu me perco no raciocínio dele, eu já não sei mais o que ele está tentando falar aqui. Mente tirei ele do sério, não é mesmo? Você estava sentindo prazer quando gravava isso, não estava? Porque eu te garanto, eu tô sentindo muito prazer em gravar isso aqui pra você agora. Faz muito sentido você ter feito piada com o texto que enviaram no grupo de aniversário do Paulo. No dia 14 de abril, lembra? Você sabe do que eu tô falando, não sabe, Digo? O mesmo textinho que o Guim fez questão de postar para tentar dissuadir o que está para acontecer agora. Muito conveniente, não acha? Ele sabendo que eu iria me posicionar e tentar antecipar por medo. Vocês tiveram todo o tempo do mundo para trazer esse texto para a realidade de todos. Mas agora é tarde. Respira fundo, Digo, que eu tô quase lá. Você sabe que se alguém tentar invalidar esse vídeo que você fez a meu respeito, a sua palavra cai por terra, né? E que as pessoas vão deixar de acreditar em você e perceber que na verdade você é um grande contador de histórias. Vamos explicar para os amiguinhos que estão aqui assistindo esse vídeo, para então eles poderem entender melhor? No grupo de aniversário do Paulo Matias, tinha uma pessoa muito especial que nunca havia lido uma mensagem do grupo, até a treta toda acontecer. Essa pessoa, além de ser muito próxima do Paulo,
é uma pessoa, digamos, bem peculiar. Inclusive, existe a chance de algumas milhares de pessoas que estão vendo esse vídeo reconhecerem ele. Além desse cara ser um TikToker bem conhecido, ele também é nada mais nada menos do que o fundador da primeira agência de TikTokers do país. Você sabia disso, Diego? Eu não tenho a menor ideia de quem ele tá falando, mas eu queria entender qual a treta envolvida nesse grupo. Nesse trecho do vídeo, gente, eu tô muito perdido. Eu não sei o que ele tá querendo dizer aqui. Sabia. Mas não porque ele era meu amigo, mas porque eu sou da plataforma desde 2019. E dificilmente alguém não conhece um TikToker da primeira geração. Você aí que está assistindo... Eu não conheço TikTok. É vergonha falar isso. Eu não conheço um único TikTok. YouTube eu conheço, do YouTube eu assisto. Agora o TikTok, eu nunca baixei o TikTok. Eu acho que não sei. Nesse vídeo deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a história da menina? É o que eu tô me perguntando, o que isso tem a ver? Porque eu tô pensando no TikTok, o cara do TikTok, a festa, o Haluka, eu tô tentando encaixar. E aí eu acho que eu não tô conseguindo encaixar porque eu não uso o TikTok. Eu tô explicando isso pra mim mesmo, pra eu não me sentir burro. Porque eu realmente não tô conseguindo entender o que o Haluka tá falando. Eu tô tentando extrair um sentido técnico aqui, um sentido lógico, e não tô conseguindo. A questão é que esse mesmo TikToker é o empresário da influenciadora que o Jean alegou ter tido um caso. Mas não apenas isso, como também... Tai Cyclopel Terim KM. Eu não conheço esse povo. Eles também, será que eles também estão envolvidos aí nessa treta? Iniciou a carreira publicitária dela e do namorado dela como criadores de conteúdo. Esse TikToker escreveu um texto dentro do grupo expondo o Jean para todos ali presentes. Ele não foi só categórico em seu posicionamento contra o Jean, como deixou claro que estava dando uma oportunidade na frente de todos os amigos dele para ele se redimir e fazer um posicionamento público, desmentindo o que o Jean havia falado naquela minha call vazada. O Diego e diversos outros youtubers de canal de opinião fizeram chacota para a mensagem desse empresário e passaram pano para toda a situação. Conveniente, né? Após tanta... Ai, gente, eu realmente me perdi aqui, porque, olha, eu espero que quando essa questão se for levada ao judiciário, o Haluka apresente, né, as provas, os prints, porque eu acho que o juiz vai ficar tão perdido quanto eu. De quem que ele está falando, eu não tenho a menor ideia. Se tivesse alguma prova, algum print para eu ler, agora eu estou entendendo. Mas não, assim, as coisas estão muito soltas, assim. As conversas vazadas de Discord, WhatsApp, Instagram, TikTok. Um único texto que faria muitas pessoas ter uma pulguinha atrás da orelha a respeito do Jean foi escondido por mais de 20 dias após ter sido enviado. O próprio Diego, me corrija se eu estiver errado, disse: isso daqui irá virar meme em algumas semanas. Ou algo similar a isso. Estou refrescando a sua memória, Diguinho? E então diversos outros youtubers que idolatram o Papai Diego fizeram piadinhas também. No texto, ele dizia que infelizmente não pôde comparecer na festa e que por uma infelicidade, ele teria que fazer algo que aparentemente não o deixava confortável. Ele escreveu uma mensagem diretamente para o Jean, exigindo um pedido de desculpas. O Jean não só não se desculpou, como também se manteve atrás da saia dos amiguinhos, porque ele sabia que estava em uma situação muito favorável, com a internet inteira acreditando que ele fosse o pobre inocente que amava demais. Meia dúzia de youtubers que estavam no grupo continuaram fazendo piadinhas, só que eles não sabiam que o empresário da TikToker, naquele mesmo momento, estava comprando passagens aéreas para voar para Florianópolis em algumas horas com as suas advogadas. Como você vai justificar isso, Diego? Você vai falar que ele deveria ter chamado... É impossível fazer um apontamento jurídico aqui, é tudo solto, a gente não consegue fazer apontamentos jurídicos
para coisas tão soltas, assim, entendeu? Tudo muito solto. Que texto é esse? Que pessoas são essas? Que termo foi esse que o Jean L. usou que ofendeu as pessoas? Que empresário é esse? Que outras pessoas são essas? Entendeu? Tudo solto. Quando for levado ao judiciário, se for levado, não dá para levar desse jeito que ele está colocando. Tem que ser tudo muito bem explicado. Porque tecnicamente falando aqui, isso é nada com nada. Chamado aproveitador no privado? Vai passar... Mas assim, eu posso não saber do que eles estão falando, mas talvez o Haluka aqui esteja jogando indiretas para eles mesmos, né? Talvez eles entre si eles saibam do que o Haluka está falando. Então, talvez aqui seja só uma alfinetada mesmo que ele está dando neles ali, para deixar eles com medo, né? Com medo das provas que vão aparecer ali perante o juiz. Talvez seja esse o caso, entendeu? Passar pano dizendo que o aproveitador não pode ser exposto e humilhado? Eu esqueci que só você pode expor pessoas à internet, digo. Eu esqueci que esse é um privilégio de um Deus e ninguém pode se colocar no caminho de um. No dia seguinte, após o texto, os youtubers ficaram fazendo piadinhas no grupo, dizendo coisas do tipo: faltou quantas horas para o Jean se pronunciar? 4 horas? 2 horas? Acho que ele se atrasou, hein? Tudo de maneira bem irônica. Na sequência das piadas sarcásticas sobre um assunto tão sério, o empresário da TikToker responde: eu não vim a Florianópolis a troco de nada. O que essa menina passou, nenhuma mulher merece passar. Tá, mas o que essa mulher passou? Porque a gente não tem texto, a gente não tem nem o nome do tal empresário, eu pelo menos não sei do que ele está falando. Assim, eu vou me eximir de fazer qualquer comentário jurídico aqui, porque não sei. Quando isso for levado ao judiciário, ele vai ter que dar nome aos bois, né? Print nunca irá justificar o que esse covarde fez com ela. Após a mensagem dele, vieram diversas piadinhas e risadas. Vocês tentaram farpar esse cara na esperança dele reagir de volta, e ele apenas saiu do grupo sem falar nada. Vocês não acharam isso nem um pouco estranho? Por nenhum momento? No momento em que me mandaram um print desse grupo, esse sim foi o momento em que eu senti terror de verdade. Eu reconheci na hora, e alguns de vocês devem reconhecer ele por alguns dos seus personagens criados no TikTok. A minha sorte é que não é apenas a minha palavra, e sim a de alguém que é muito respeitado por entre os maiores influenciadores do vertical do país e as maiores marcas do nosso país. Ele não só foi em Florianópolis para dar apoio à vítima em questão, que por sinal eu devo me desculpar por ter julgado muito mal, mas isso eu farei pessoalmente da maneira correta. Como também, ele foi atrás de buscar as provas. Paulo Matias, ele jogou um monte de print aqui que eu não vou ler, vou deixar isso pro juiz ler. E as testemunhas que precisava para acabar com tudo isso. Vocês não têm ideia da briga que vocês compraram ao passar. Tá, testemunhas. Assim, eu realmente não entendi nada desse finalzinho da treta que rolou nessa festa, só que é o seguinte: independente do que aconteceu nessa festa, se aconteceu nessa festa alguma coisa que o Jean L. tenha feito, tá? Com essa gravidade que ele está falando, eu repito, isso tem que ser resolvido no judiciário. Perante o judiciário. Isso não justifica, por mais reprovável que a conduta do Jean L. tenha sido naquela festa ou no grupo do WhatsApp, isso não justifica que o Haluka fizesse um vídeo e publicasse na internet com a intenção de difamá-lo, de ofender a sua honra, entendeu? Então não justifica, por mais errado que o Jean L. estivesse, que o Haluka publicasse vídeos ou fizesse o que quer que fosse, querendo expor ele de forma negativa, da forma que foi feito. Então não justifica. O que justifica é o quê? Se você acha que o Jean L. fez errado, pega e leva para o judiciário. É no judiciário que resolve. Não é no YouTube, entendeu? Para o Jean. Eu era 1 e vocês eram Eu não sei quem. 45 naquele grupo.
Acabou, pessoal. Eu vou repetir. Independente do que o Jean L. tenha feito, por mais reprovável, se ele realmente fez algo reprovável, isso não dá o aval para absolutamente ninguém querer fazer justiça com as próprias mãos, muito menos na internet. Você não faz justiça sujando a honra de outra pessoa. Isso você não faz, porque a honra é um direito personalíssimo, é um direito do ser humano. Ninguém pode ter a sua honra afetada, nem mesmo a própria pessoa pode abrir mão da sua honra. A sua imagem, não pode. Por quê? Porque é um direito personalíssimo. Direito personalíssimo são aqueles direitos que são tão inerentes ao ser humano que a própria pessoa não pode renunciar àquele direito. E o direito à imagem, direito à intimidade, direito à honra é direito personalíssimo, entendeu? Então, isso é para dizer para vocês aquilo que eu já disse. Independente do que o Jean L. diga, do que qualquer outro tenha feito, na festa, fora da festa, ou com quem quer que seja, isso não deu ao Raluca o aval de ele querer vir na internet como um justiceiro fazer vídeo de exposed de ninguém, entendeu? Isso deveria ser respondido no judiciário. E para finalizar, espero que esse vídeo tenha ficado interessante. Tem uma questão que não foi falada nesse vídeo, foi falado no primeiro vídeo e muita gente me perguntou. Aí eu vou aproveitar e vou responder aqui, mas se vocês quiserem eu faço um react do outro vídeo também, do primeiro vídeo. No primeiro vídeo ele faz ali uma relação, né, do Digo com o nazismo. E aí as pessoas me perguntaram, é crime chamar a pessoa de nazista? Chamar a pessoa de nazista é crime, tá? É injúria, isso é injúria. Algumas pessoas entendem como difamação, para mim é injúria. É porque tem alguns tipos penais que eles têm uma linha muito tênue entre um e outro. Eu entendo como injúria, entendeu? Mas que é crime é isso, é incontroverso. Chamar outro de nazista, de fascista, isso é crime, tá? Isso é injúria, para mim é injúria. Tem pessoas que entendem como difamação, para mim é injúria. Então, respondendo, né, essa dúvida, espero que esse vídeo tenha ficado interessante, espero ter falado coisas interessantes aqui, que possam ter contribuído aí para o conhecimento de vocês nessa treta toda. E se vocês quiserem que eu faça outros vídeos, né, eu faço quando puder. Esse vídeo demorou para sair porque eu tenho um escritório, tenho um monte de coisa para fazer, mas na medida do possível eu posso fazer sim, respondendo a eventuais dúvidas que vocês tenham. Eu agradeço as mensagens que vocês deixaram, tá? Nos comentários que deixaram no outro vídeo. Eu agradeço de verdade, vocês deixaram muitas mensagens positivas, deixaram no meu Instagram também. Eu não respondi a algumas pessoas, não foi de propósito, é porque eu realmente não tive tempo, eu fico muito na correria. Vou responder a todo mundo, posso demorar para responder, mas vou responder a todas as mensagens que vocês deixarem. Mas se vocês quiserem curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, e quiserem que eu faça outros vídeos, e se quiserem se inscreverem no canal, para se eu produzir mais conteúdo, vocês irem acompanhando, tamo aí, tá? Mas é isso, pessoal, abraço.